Seja bem-vindo aqui mais uma vez ao Falando Sério. Bom dia. Bom dia, Nixon. Bom dia a todos. Agradeço novamente o espaço aqui a você, a Solange e a todos que fazem parte aqui da RC Palmares. Que Deus abençoe todos vocês. E estou gostando de ver o seu crescimento profissional, meu irmão. A sua evolução aí na sua... Obrigado. Estamos aí para aprender cada vez mais. Na sua área de atuação. E é isso. Estamos aqui para conversar um pouco sobre política, a parte profissional também. E estou à disposição. Vamos em frente. Eu queria que você começasse falando um pouco sobre a sua vida, né? E começando nessa primeira parte profissional sua, antes de entrar para a política, né? Também você falasse sobre a sua vida pessoal e o seu interesse, né, pela engenharia elétrica, né? O que motivou você a escolher essa área, que não é uma área fácil, né? E não é para qualquer pessoa entrar numa área dessa aí. Nixon, meu amigo, obrigado pela pergunta. A parte de engenharia em si, eu fui, vamos dizer assim, influenciado muito também pelo fato de, desde muito novo, eu gostar muito de matemática, sabe? Aí a professora já dizia, vai ser engenheiro, aí isso foi ficando na cabeça. Aí a gente acabou que seguindo realmente o que os professores meus na época, né, na escola pública, em Escada, orientavam, né? Diziam, Jato, se você tem uma facilidade com os números. Aí isso, de certa forma, me ajudou a ingressar na área de engenharia. E sobre a minha história, sou filho de Jairo Caetano e Maria de Lourdes, né? E eu gosto sempre de frisar isso, que é até uma forma de incentivar quem muitas vezes está passando por dificuldades, né? Por exemplo, meu pai, quando casou-se com a minha mãe e que me teve, eu fui o último filho de uma família de 6 filhos, né? A gente morava em Escada, numa comunidade que se chamava Duas Beiras. Veja o nome bem sugestivo. O nome era Duas Beiras por quê? Porque era na beira da linha, na beira do Rio Pujuca. Numa casa de taipa, né? Para quem não lembra desse termo, se chama casa de taipa, aquela casa, né, que é feita de madeira e barro. E na época não era nem coberta com telha, era coberta com lona mesmo. E assim, foi muita dificuldade, sabe? Meu pai sempre trabalhando muito no corte de cana, minha mãe como empregada doméstica. Novamente, era meu pai e minha mãe, 6 filhos numa casa de taipa na beira do Rio Pujuca. Então assim, meu pai sempre dizia, né? Quero que vocês tenham o que eu não pude ter, que era, enfim, estudar e tudo. Nunca tivemos condições de pagar a escola particular, sabe? Nem para mim, nem para os outros meus irmãos. Mas o esforço sempre foi muito grande. E meu pai, cortador de cana, minha mãe, empregada doméstica, conseguiu formar na universidade os 6 filhos, né? Os 6 filhos todos. Hoje, né, um Deus já levou, infelizmente, meu irmão J. Cosmo. Mas todos os outros que estão, graças a Deus, vivos e bem, são concursados, são servidores públicos. E isso através de muito estudo e muito esforço, sabe? É uma grande vitória, né? E por que eu gosto de frisar nessa parte? Porque às vezes as pessoas lhe veem a primeira vez, lhe veem num carro confortável, sabe? Numa casa confortável. E acha que... E foi a vida inteira assim, né? Foi a vida inteira assim você, exatamente. No caso, né? Aí eu gosto de frisar isso por quê? Porque se meu pai era cortador de cana, minha mãe empregada doméstica, a gente vivia numa casa de barro, na beira do Rio Pujuca. E a nossa família conseguiu chegar até aqui. Você que está me ouvindo, né, pode estar passando por dificuldade, mas se você mantiver sua fé em Deus, né, e continuar se esforçando, trabalhando, tenha certeza que você também consegue. Você também pode conseguir, sabe? Então essa é a primeira mensagem que eu gostaria de deixar aqui, né? Não importa a dificuldade que você está passando hoje. O importante é a sua fé no nosso Senhor Jesus Cristo e você continuar sempre em frente. Então, fica notório, né, que esse exemplo da sua vida, da sua família, mostra que realmente a educação pode modificar a vida das pessoas, né? O que é que você tem a falar sobre isso aí? Às vezes você estava ali, como você contou o início, né, da vida, sem perspectivas, né, sem uma visão no horizonte ali de oportunidades e, de repente, através da educação, você e todos os seus irmãos conseguiram modificar a realidade da família de vocês, né? Exatamente. Começou com meu pai, né? Meu pai dizendo, olha, eu não tive oportunidade de estudar, mas eu quero que vocês tenham o que eu não tive. Né? Ele sempre pegava no pé da gente positivamente falando dessa forma. E assim a gente foi estudando, foi crescendo, e eu me lembro que quando eu tinha na faixa dos 14 anos mais ou menos, o meu sonho era ser jogador de futebol, ó. Como praticamente... Toda criança, né? 95% dos brasileiros. Até então, que chega numa idade e a gente percebe que não joga tanto assim. Exatamente. Ou, além disso, muitas vezes acontece, você, mesmo sendo bonzinho de bola, mas não tem oportunidade. Você não vislumbra um futuro naquilo ali. Então, eu tinha um sonho de ser jogador de futebol, disputava campeonato e tudo. Campeonato amador, né? Mas eu olhei para um lado, olhei para o outro. Tinha um irmão meu também, o nome dele é Jamison, né?
Para você ter ideia de quanto ele jogava bola, a turma chamava ele de FIFA. Muito craque ele, mas mais velho do que eu. Eu olhei para ele já 20 e poucos anos, sem nenhuma oportunidade, jogava muita bola, eu com 14. Eu olhei para um lado, olhei para o outro e disse, rapaz, eu acho que não vai dar para ser jogador de futebol, não. Porque qual é a noção do jovem que quer ser jogador de futebol? O sonho dele não é ser só jogador. Ele quer, na maioria das vezes, transformar a vida da família através daquilo. Ele quer dar uma qualidade de vida à mãe, ao pai, aos irmãos. E comigo não era diferente. Eu pensava nisso. Eu digo, eu quero ser jogador de futebol para poder transformar a vida da minha família. Muitos jogadores desses aí, famosos a nível mundial, a primeira coisa que fizeram com o primeiro salário foi comprar uma casa para a mãe, né? Exatamente. Então, o meu pensamento era justamente isso, aos 14 anos. Mas eu olhei ao meu redor e vi que não tinha condições. Aí, foi aí que, vamos dizer assim, teve uma virada de chave na minha vida. Eu disse, eu vou estudar. Vou me dedicar, não posso trabalhar ainda, até porque meu pai não deixa, ele quer que eu estude. E ele dizia isso, eu não quero que... Enquanto eu puder trabalhar para botar o pão de cada dia em casa... A dedicação de vocês vai ser no estudo, sabe? Meu pai e minha mãe sempre frisavam nisso. Seu trabalho era estudar, né? Exatamente. Aí, veja só, eu me peguei nessa situação escada, na faixa dos 14 anos, de tomar uma decisão na minha vida. Foi a minha primeira grande decisão. Desistir de correr atrás de futebol naquele momento para me dedicar aos estudos. E comecei a estudar. Aí passei no meu primeiro vestibular, que foi no vestibular do Cefet, que antigamente era Cefet, hoje se chama IFPE, né? Que é o Instituto Federal da Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco. Aí quando eu passei, aí pronto, foi outra grande virada de chave. Por quê? Porque eu saí de escada, né? E estava de escola pública em escada para ir para uma escola de nível federal em Recife. Aí veja o choque de realidade, o que a gente que vem de baixa renda, a gente passa quando se depara com isso. Sai da zona da mata para a capital, né? Muda tudo, né? É um choque muito grande. Por quê? Porque, vê, em escada, estudando na escola Dr. Fernando Campelo e na escola agrícola, que é até Luiz Dias Lins, por mais que a gente gostasse de jogar bola, não se dedicasse tanto, vamos dizer assim, aos estudos, estudante de escola pública normal, mas a gente sempre tirava nota boa, era 9, 10, 8, sabe? Aí quando eu passo no vestibular, que entro lá no IFPE, chamado de Cefet na época, minha primeira nota no vestibular, na prova lá dentro mesmo, de biologia e de física, minha primeira nota de física foi 2,5. Aquele choque de realidade, né? Eu já me identifiquei com isso aí. Quando a gente muda de uma escola para uma de alto nível, quando eu saí nível é outro. Quando eu saí do ginásio municipal em Catende e eu fui para o Cenecista aqui em Palmares, né, que era uma das escolas mais renomadas, e a minha primeira nota foi baixíssima. E lá eu era o melhor. Você tem aquele choque de realidade. Lá eu era medalha de prata, de ouro, melhores notas. Aí ali eu disse, rapaz, eu acho que eu não sou tão bom assim não. E aí há esse choque por causa do nível do ensino que se passa, né? Numa questão pública. Exatamente. Que é toda uma complexidade, né? Foi exatamente o que você sentiu, o que eu senti quando tive esse choque de realidade. Tinha passado no vestibular, estudando em casa, né? Estudando em casa, não tinha dinheiro para pagar um curso particular, mas consegui passar no vestibular. Mas depois que você entra, é outra história, né? Tem que passar pelas provas e tudo. Você estava num gráfico de autoestima ali, crescente, agora, lá em cima, de repente... Agora é só alegria, que alegria, né? Primeira nota cara no chão. E aí, o que você fez aí? Qual foi a sua percepção? Nesse momento, eu olhei ao meu redor e disse, poxa, eu não vou sair de escada para vir para Recife para fazer feio, né? Eu tenho que honrar o nome do meu pai e da minha mãe. Aí foi que, se eu estava estudando já naquela época um pouco mais, foi que eu me dediquei mais aos estudos, sabe? Eu não podia falhar. Eu tinha isso na minha cabeça, eu não podia falhar. Eu tinha que terminar um curso técnico bem, né? E, quiçá, pudesse entrar no futuro na universidade, para o quanto antes eu acabar, o quanto antes eu começar a trabalhar e poder ajudar em casa. O meu objetivo era esse. Aí, resumindo, eu disse que a minha primeira nota em física foi 2,5, veja só. Aí a segunda prova foi em biologia, eu me lembro como fosse hoje, minha nota 5,5, ou seja, todas as duas abaixo da média. Aí eu tomo a cara nos estudos. Resumidamente, nesse primeiro semestre, eu já consegui acabar com média geral quase 9. Porque eu tive o choque de realidade, mas aquela coisa, estou aqui e não vou desistir. Sabe? Eu preciso disso aqui. Você acha qual é o causador dessa diferença? Quando a gente sai da cidade, da gente para outra e dá esse choque aí de nível, de nota, né? É um reflexo daquilo que você aprendeu ou também do próprio interesse da pessoa, né? E sem querer querendo, a gente entra na parte política. Com certeza entra. Aí veja, sim. A gente percebe, eu percebi, senti na minha pele o quanto a gente é sabotado no ensino público que a gente vivencia, né? Isso no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. E principalmente em cidades mais afastadas da metrópole, vamos dizer assim. Sim. Quanto mais você se afasta da metrópole... Zona da mata, né? Zona da mata, sertão. Mais você é sabotado no ensino público, principalmente municipal. Porque no estadual, querendo ou não, ainda eles tentam nivelar ao longo do tempo, né? Para que o estado todo tenha mais ou menos uma
uma régua. Tem outras verbas, né? Tem outras políticas públicas, é diferente, né? Já nos municípios não, é algo mais isolado. Então, cada município trata um ensino fundamental, que é o mais importante, por assim, na minha opinião, o mais importante, por quê? Porque está formando o cara ali. Está dando norte a ele. Até o nome diz, né? Fundamental. Ele é fundamental. Aí, se o cara sai do ensino fundamental mal, que é o que acontece no ensino fundamental, ele já entra no médio defasado. E foi o que aconteceu comigo. Mesmo eu sendo um aluno de boas notas no ensino fundamental. Se fosse uma corrida, né? Você já entra lá atrás, né? Exatamente. Longe do primeiro colocado. Então, eu percebi isso e senti na pele. Mas, resumindo, graças a Deus e a muito empenho, consegui já no primeiro semestre tirar esse atraso. Mas você buscou o quê para poder modificar essa realidade Cara nos livros e a determinação de querer mudar a vida da minha família. Eu precisava mudar, entendeu? Eu fui sempre aquele tipo de jovem que eu sabia que eu era muito novo. Meu pai não deixava eu ir, por exemplo, pro corte de cana com ele. Ele não deixava nenhum dos meus irmãos ir, né? Mas eu sabia que eu tinha uma responsabilidade enquanto homem. Eu precisava fazer alguma coisa. Era o seu trabalho ali, né? Eu precisava fazer alguma coisa para mudar a realidade da minha vida ali, da minha família, né? E resumindo, foi isso que me motivou inicialmente. Aí, como tenho dito, no primeiro semestre comecei assim no IFPE, mas consegui tirar de letra e fui seguindo. Aí veja só, quando chegou no final do primeiro ano no IFPE, eu disse, poxa, eu estou com uma tarde livre, a minha tarde está livre aqui, o que é que eu vou fazer? Vou fazer outro curso técnico. Porque se eu fizer um curso técnico, concluir, eu vou ter uma chance de trabalhar numa empresa boa. Mas se eu fizer 2 cursos técnicos e acabar, eu vou ter uma chance maior ainda. Esse primeiro curso técnico era já de a questão de engenharia? Eletrotécnica. Era um curso técnico integrado que chama. É o curso do ensino médio junto com o curso técnico. No mercado de trabalho você trabalha em quê? Eletrotécnica, toda a área da elétrica. Por exemplo, subestação elétrica, usina hidrelétrica, projetos elétricos de casas, edifícios. Nesse caso era um curso técnico ainda, curso técnico mais o ensino médio. Que chama de integrado por causa disso. Aí você está com a tarde livre e preencheu com um segundo curso. Eu preenchi com o segundo curso no Senai, que foi da eletromecânica. Aí também já foi uma guinada na minha vida, porque o IFPE já tem essa fama, né? De ser uns cursos muito teóricos. Né? Mesmo sendo técnico, mas era teórico. Aí quando eu juntei com o curso do Senai, que era mais prático, aí eu fiquei com as duas partes. A parte prática... Essa eletromecânica é voltado mais para a indústria? Tem elétrica também, mas tem a parte industrial. Por exemplo, tornearia, fresagem, toda essa parte industrial de fazer peça, processo de fabricação, a gente aprende no curso de eletromecânica. Mas tem a parte elétrica também. Então já reforcei a parte elétrica que eu estava aprendendo no IFPE. E isso nas capitais há um mercado para isso, e né? Suape estava no boom, então ia ter muita indústria por ali e a minha visão era essa. Aí, resumindo, consegui concluir os 2 cursos técnicos, fazia um de manhã, outro à tarde, de manhã no IFPE em Recife e à tarde no Senai, no Cabo. E já ingressei, quando eu acabei um dos cursos, na engenharia, na Universidade Federal de Pernambuco. Fiz vestibular, passei, né? E aí você estava estudando os 2 cursos e ainda teve tempo para estudar para o vestibular da Federal? Engenharia, foi. No primeiro vestibular de engenharia que eu fiz, aí passei e já comecei a fazer o curso de engenharia na Federal, né? Aí, graças a Deus também, consegui concluir o curso de engenharia com êxito. Aí, daí para frente, a vida começou a melhorar de fato. Por quê? Porque quando eu acabei o curso técnico, eu comecei a fazer o que hoje, para mim, se você perguntar assim, Jadson, as 2 áreas que tu gosta de atuar, né, profissionalmente falando, engenharia e educação, né, que é como professor. Sim. Mas dessas 2, sem dúvida, a educação, para mim, é a mais importante, pegando o que você falou. A educação, ela transforma vidas de maneira muito efetiva. E modificar até aquela questão de levar uma qualidade melhor para o ensino, né? Para que essas pessoas não levem aquela tromba, né? Que você levou, que eu já levei. Exatamente. Modificar um pouco disso, né? Entre essas questões que você falou, teve mais algum outros desafios que você enfrentou nessa trajetória acadêmica? Justamente porque, vê, quando eu comecei no IFPE, novamente, 14, 15 anos, né? Por ali naquela faixa etária, já era dificultoso dentro de casa, por exemplo, ter o pão de cada dia. Era muito. Imagina você pegar passagem para ir todo dia para Recife e voltar. Com certeza. Então passei por muita dificuldade nesse sentido. E muitas vezes sair de escada e ir para Recife e ter só o dinheiro da passagem no bolso e um biscoito. Botava um biscoito na bolsa e ia embora com uma garrafinha d'água e tinha que ir voltar de noite às vezes, sabe? Então a minha maior dificuldade foi essa. Porque o deslocamento, né? O dinheiro da passagem, né? O deslocamento em si, porque a outra só dependia de mim, que era o quê? Esse choque de realidade que a gente conversou aqui. Mas às vezes, para depender de você, essa outra parte, você tem que estar com uma saúde mental legal, né? Exatamente. O deslocamento, a viagem estressante, se alimentando mal, dormindo mal, atrapalha o desempenho. E isso aí eram outros desafios, outros inimigos, né, a serem batidos. Para você ver como Deus é perfeito. Nesse período, eu comecei a me identificar com isso de ensinar. Né? Mesmo 14, 15 anos ali. Eu comecei, na época, a dar aula particular. Tipo,
O aluno do ensino fundamental queria melhorar em matemática, ele ia para casa, então durante segunda a sexta eu estava na correria, né? Mas fim de semana eu dava uma aula particular aqui, outra ali. Aquele dinheiro eu já juntava para ajudar na passagem, no almoço. Então aquilo ali já foi me ajudando, ou seja, as portas foram se abrindo, sabe? Então fica fácil entender como é que um cara que trabalha com engenharia elétrica tem a ver com política. Porque a política tem a ver com essas realidades, essas dificuldades do cotidiano, né? Então, quando você lê o texto, parece que não faz sentido, né? O que é que tem a ver engenharia elétrica com política? Vai dar choque no opositor político? Não. Então, esse contato, né? E viver na pele as dificuldades que todo brasileiro enfrenta, a maioria deles, então, traz aí a sua veia política. Eu ainda vou entrar nessa parte mais aprofundada da relação à política, mas aí durante todo esse trajeto você montou um canal no YouTube que bombou, né? Como é que foi, que período começou e como foi essa ideia? Rapaz, eu vou te falar, Vi. Novamente, tem coisa que a gente só Deus explica, né? Não é fácil estourar no YouTube e nenhuma outra rede social, né? Depois dessa fase toda que eu falei, que fiz os 2 cursos técnicos, né? O curso técnico de eletrotécnica no IFPE e o curso técnico de eletromecânica no Senai. Quando eu acabei o curso, eu já tinha autorização, por assim dizer, para dar aula em escola técnica. Entendeu? Eu já podia dar aula em escola técnica, mesmo ainda concluindo o curso de engenharia. Sim. Aí foi aí que eu comecei a dar aula e o que acontecia? No tempo estava o boom de swap, né? Muito emprego, gente vindo de fora. E muitas escolas técnicas se instalaram no Cabo de Santo Agostinho. Então o que acontecia? Os alunos, normalmente, durante o dia trabalhavam em swap e chegavam, né, na escola técnica já cansados para fazer o curso técnico. E nessa época eu estava dando aula já no curso técnico. Então, o que é que se passava? Eu sentia os alunos, por mais vontade que tivessem de aprender e por mais vontade que eu tivesse de ensinar, eles chegavam já cansados, sabe? Aí, certo dia, eu vi um aluno com o celular dele me gravando. Ele quase dormindo, mas me gravando. Tipo assim, ele estava gravando. Meu cérebro não está funcionando aqui, mas eu vou assistir depois. Para assistir o professor depois que eu chegar em casa. E no outro dia, quando eu cheguei na escola técnica, era o CEPEP na época, eu vi esse mesmo aluno com o celular assim, olhando e assistindo. Aí aquilo deu um gatilho, né? Eu digo, poxa, do jeito que ele está fazendo, se eu gravar e disponibilizar, por exemplo, no YouTube, todos os outros alunos vão poder revisar cada aula que eu der, mesmo que eles estejam cansados, não assimilem tudo, mas eles vão poder assimilar pela internet. Né? E foi daí que nasceu o universo da elétrica. Né? Eu comecei a gravar as aulas, para tu ter ideia como é que era aluno mesmo. Eu pegava meu celular e dizia, grava aqui. Ele pegava o celular, começava a gravar. Começou da forma mais simples possível e aí entra você dá até uma oportunidade para uma inserção de pessoas que têm seus projetos, né, suas ideias. Às vezes precisa, eu vou fazer só quando eu tiver aquela câmera, aquele equipamento X. Se você for esperar isso acontecer, você nunca começa. Começa com o que tem, né? Fica aí esse detalhe aí do que você usou. Perfeito. Esse seu gancho aí foi perfeito. Por quê? Porque tem uma frase que diz assim, ó, é melhor feito do que perfeito. Principalmente no empreendedorismo. Estou falando isso no empreendedorismo. Não é que você não vá zelar por fazer um bom serviço, entenda. Você muitas vezes não tem as condições necessárias para começar do jeito que você deseja. Sim. Mas comece. Você começa e no processo você vai melhorar. No meio do caminho você vai fazendo a lapidação. Foi exatamente assim que aconteceu comigo. Eu comecei a gravar essas aulas com celular, o áudio ruim, captado de longe, etc. Né? Mesmo assim, eu chegava no outro dia, estavam os alunos com o celular olhando, minha aula do dia anterior. E não só isso, começou aqueles alunos olhando, clicando em gostei, o algoritmo do YouTube começa a indicar para outras pessoas da área, aí aluno de São Paulo, da Bahia... Que ano era esse início desse canal? 2014. 2013 para 2014. E o YouTube, eu percebi aqui, pelo menos nessa região, Mata Sul, né, interior, não sei em Escada, que já é bem mais próximo da capital, mas as pessoas vieram conhecer melhor o YouTube depois das lives, né, na pandemia, das lives dos artistas. Porque deu um boom. Geralmente era mais no Facebook, a questão dos vídeos, né? Ali você já tinha esse alcance. Aí, para você ver como foi uma coisa tão assim, como a gente fala, né? É a bênção de Deus, que isso cresceu tanto, veja, a minha ideia inicial era o quê? Ajudar meus alunos a terem um rendimento maior, e aumentou o rendimento deles. Baseado na questão do cansaço, a aula no fim da trajetória do dia, né? O cara não tinha como, aí muitas vezes eles diziam a mim, professor, a sua aula tá muito boa, viu? Eu tô assistindo aqui na hora do intervalo. Ele ia pro almoço dele lá em Suape, trabalhar, no momento do intervalo ele colocava a minha aula para assistir do dia anterior.
Então, veja. Quantos alunos tinha nessa sua sala, nessa época? 40 alunos. 40 alunos. E aí fica interessante a questão da importância da tecnologia para a educação, né? Você ali, de uma forma, uma progressão geométrica, né? Aqueles 40 alunos podem virar 4.000 alunos com a mesma aula, né? No mesmo Exatamente. vídeo. Isso em dias e momentos diferentes, né? Essa é a grandiosidade da tecnologia. Exatamente, e virou, né? O que você disse aí virou. Por quê? Porque hoje o canal da gente no YouTube passou agora dos 250 mil alunos inscritos. Então, veja, uma coisa que começou numa sala onde eu tinha 40 alunos e queria ajudar aqueles alunos, botando aula de graça no YouTube. Então, hoje o canal já passou dos 250 mil alunos inscritos. E em minutos de aulas exibidas, a gente passou agora dos 60 milhões de minutos de aulas exibidas. Ou seja, o cara bota aula para assistir, né? E aquele cada pessoa que deu play e assiste ali, pelo menos um minuto. Cada minuto é contado de pessoas que assistiram. Então, exatamente. Quantos milhões? Mais de 60 milhões. 60 milhões de minutos assistidos. Isso aí realmente é um grande número, né? O que começou numa sala de aula tentando só ajudar. Como o aluno cochilando, segurando o celular para gravar. Eu acho que isso foi o grande insight ali, né? Para você. E é outro gancho que a gente pega, né? Na vida... E veja só, isso é o canal de aulas gratuitas no YouTube, certo? Que eu fiz no intuito realmente de fazer com que a profissionalização que chegou a mim chegasse a mais pessoas. Sim. Aí veja só, a partir disso, de aulas de graça, tinha alunos que falavam assim, professor Jadson, já que o senhor é de Pernambuco, não pode vir aqui em São Paulo, faça um curso online pra gente. Aí na minha cabeça, naquela época, 2014, 2015, eu pensava, curso online, será que a turma vai pagar por isso? Veja, né? Como a informação demora para chegar. As faculdades estão se utilizando disso, né? E imagine isso 10 anos atrás, em 2014. Então os alunos diziam, professor Jadson, faça, aí veio outra deixa, né? Aí eu comecei a correr atrás disso, de como fazer para montar curso. Aí lógico, vem custos e tudo, né? Criar uma plataforma, né? Gravar as aulas com mais qualidade, mais conteúdo, emitir certificado. Aí eu corri atrás disso tudo, a gente montou a plataforma. E a plataforma, o nome é Universo da Elétrica, né? Engenharia e Educação Profissional. Aí, essa plataforma é uma empresa de curso, igual o Senai, por exemplo. Sim, sim. Né? Agora só que online, focado em curso de elétrica, de automação, construção civil. Eu vou fazer uma analogia para o pessoal entender melhor. É o Netflix, que a série que você vai assistir, na verdade, é um curso. Exatamente. Né? Isso, inclusive, a plataforma da gente ela é tão intuitiva que a gente criou, que é igual a Netflix. Você bota lá, entra no curso, e vai vendo as aulas, e no final... faz uma prova de um certificado. E as postagens no grupo, na parte pública, ainda continuam? Você ainda faz? Não para existe o conteúdo gratuito, né? Que você continua ali, mas tem o aprofundado, mais detalhado pago, né? Todo dia a gente bota aula de graça. E foi uma promessa minha, na verdade, no começo, né? Eu disse, eu nunca vou parar de produzir conteúdo de graça. Por quê? Porque eu sei que tem gente que não tem condição de pagar. Sim. Então, essas aulas gratuitas vai continuar, não vai parar. Inclusive, quando a gente estava agora, entrou na política e tal, os alunos ficaram com medo, que viram online, né? Professor, você vai abandonar a gente e tal. Eu digo, rapaz, se preocupe, não. A gente não vai parar de gravar aula, não. Isso aí é um fato, porque a educação mudou minha vida. E o que eu puder fazer para a educação continuar mudando a vida de mais pessoas, isso aí não precisa nem ter dúvida, eu vou continuar fazendo. Durante essa nossa conversa, a gente vai fazer muitas variações entre esse cotidiano técnico, profissional e até pessoal da sua vida com a questão política, né? E até porque a política, inevitavelmente, faz parte do cotidiano das pessoas, você percebendo ou não. No momento que você falou que tinha muitos cursos técnicos naquela área ali, de Ipojuca, devido ao boom do Porto de Suape, a gente percebe por que houve essa quantidade de escolas técnicas, porque ali, do nada, entre aspas, né, mas de uma forma muito rápida, houve a oportunidade de trabalho para muitas pessoas e faltou ali na região a qualificação profissional. Então, entra mais uma vez uma questão política. Eu queria que você falasse sobre essa importância da qualificação profissional em lugares onde tem oportunidades grandes e também onde não tem. Vê, tem uma frase que diz assim, ó, você está preparado, aumenta as chances de dar certo. Em qualquer área. Você vem para uma entrevista, se você se prepara, né? Sim. Você dá uma olhada no currículo do entrevistado, você vê possíveis temas. Quanto mais você se prepara, maior a chance de dar certo. Com certeza. Né? Isso em qualquer área da nossa vida. Na vida profissional, principalmente. Né? Então, se você é um cara proativo, que procura se qualificar, né? Mesmo sem ter uma possibilidade de uma contratação imediata, você está melhorando o seu currículo, você está crescendo profissionalmente. Quando a oportunidade aparecer, você vai estar anos-luz do cara que espera a oportunidade de chegar para correr atrás, sabe o que eu estou querendo dizer? Então, visto desse ponto de vista, a ideia que eu sempre passo para meus alunos é nunca pare de se qualificar. E se qualificar não é necessariamente você entrar na universidade, não. Não é você pagar um curso para fazer, não. É você... Eu sou da área de
Tecnologia. Eu vou no YouTube, hoje tem Sim, muita aula de graça. certeza. Olha uma aula, tem cursos de graça também online. Eu vou continuar vendo, me atualizando. Uma videoaula, você lê, né, algum artigo, alguma coisa, Exatamente. né? Compartilhamento também de experiências com outras pessoas que têm a mesma afinidade, né? Ou técnica. seja, você nunca parar. Porque, por exemplo, vamos supor naquele tempo que você falou em swap, pegando esse gancho. Certeza absoluta, eu via isso de perto. Profissionais ali da região, né, que inclusive trabalhavam comigo dando aula, que tinham um curso técnico já, né, no currículo, vamos dizer assim, foram para a SWAP e não foram para ser o eletricista. Foram para ser o gerente, foram para ser, enfim, o supervisor, sabe? Já foram ganhando um salário maior. Agora, por quê? Porque se qualificaram antes de ter o boom do SWAP. Né? Bem, vamos fazer uma pausa aqui agora. A gente já até a gente se empolgou aqui no assunto, passamos até um pouco aqui do momento do intervalo. São 11h38. A gente vai para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco falando mais sobre política também, né? Estamos de volta aqui no programa Falando Sério. Jadson, eu queria que você falasse agora um pouco sobre o seu interesse, né, pela política, né? A gente já percebeu durante a sua trajetória de vida que era inevitável não se comentar e não se pensar em política. Agora, até então, você participar ativamente, se candidatar, né, já é uma outra história. Então, eu quero que você fale sobre isso aí. E a partir do momento que você fale como você ingressou na política, fale também sobre essa trajetória, né, que você tem percorrido aí também na política. Exatamente. Como a gente veio conversando aqui sobre a minha trajetória profissional, sempre foi com muita dificuldade, sabe? Eu não consegui entender na época como, por exemplo, você se disponibilizando a querer estudar e querer crescer profissionalmente, por que você tem que passar por tanta dificuldade? Por exemplo, de bater na porta da prefeitura, dizer, olha, a gente aqui de Escada tem X alunos para estudar em Recife, o curso não existe aqui em Escada, a obrigação legal da prefeitura disponibilizar uma condução e o prefeito na época dizer, rapaz, tem dinheiro para isso não, sabe? Sim. Então essas coisas vai batendo na cabeça da gente sem entender como é que não tem dinheiro uma prefeitura para pagar um ônibus escolar, sabe? Para conduzir. Não, e o intuito qual é, né? Não é para fazer turismo, né? É para estudar. Aí começa indício de corrupção, você começa a perceber para onde está indo aquele dinheiro que deveria ir para o ônibus que você está indo precisava para ir para sua, enfim, para sua qualificação. Aquele remédio que falta no posto de saúde, exatamente. né? Você vê amigos seus perdendo a oportunidade de crescimento por falta desse empurrãozinho do poder público. Então tudo isso vai lhe revoltando, né? E chega um momento que a gente vai tendo um amadurecimento do pensamento, do entendimento das coisas ao nosso redor. E foi aí que chegou a época, por exemplo, de pessoas da minha família também se envolverem com política. Meu irmão era radialista, J. Cosmo, e fazia muita denúncia contra a corrupção, sabe, em Escada. De tanta denúncia que ele fez, infelizmente, em 2015, fizeram uma emboscada para ele e o assassinaram, né, em 2015. Hoje a gente já consegue falar disso de forma, vamos dizer assim, amena, a gente consegue falar sobre isso, mas na época foi extremamente difícil, sabe? Inclusive a família da gente saiu de Escada por causa disso. Porque minha mãe não conseguia ficar mais na cidade pela lembrança do meu irmão e tudo, isso em 2015. E ele já seria candidato a vereador em 2016, sabe? Uhum. Aí por conta disso a família da gente se afastou, foi tratar minha mãe, psicólogo, psiquiatra. Deus abençoou no sentido de segurar ela viva, porque quase que também ela vai embora por causa disso. Com certeza, um golpe forte, né? Incalculável. Por quê? Porque também meu irmão se envolvia muito em fazer denúncia, ele não ficava calado, sabe? Ele via, seja um buraco na rua, seja um hospital fechado, ele denunciava muito. Meu irmão J. Cóvio. Resumidamente, a gente se afastou, mas sabe, né? O pessoal ao redor, os amigos, isso na seguinte eleição de 2020, no ano de 2019, começaram. Jatos, volta, entra candidato a prefeito, não deixa o seu teu irmão morrer, sabe? E já vinha aquela revolta nossa de, poxa, ver ao redor da gente uma cidade feita Escada, que está entre as 25 cidades que mais recebe dinheiro, né? Quando a gente pega receita orçamentária, que hoje mensalmente está quase 12 milhões de reais. Então a gente sabe que chega dele na prefeitura, na época chegava em torno de 10 milhões, e a gente não vê nada melhorar, sabe? E ao mesmo tempo a gente olha para o outro lado, vê que a gente foi abençoado por Deus de poder ter se qualificado. E aí aquela coisa que a gente vê até em quadrinhos, até em filmes de super-herói, né? Assim, ó, grandes poderes dá grande responsabilidade. Então não podia me isentar, sabe? Se eu sair da comunidade e conseguir me qualificar, ter um conhecimento, um esclarecimento mental, vamos dizer assim, do mundo à minha volta, era minha responsabilidade também tentar de alguma forma contribuir. E o que eu percebi na política? Na política é assim, ó, a gente está revoltado, a gente reclama. Mas só reclamar não resolve nada, não. Nada. Não resolve nada.
Você fica do lado de fora dizendo, rapaz, político fulano, ciclano é ruim, fulano é pior e ciclano rouba, mas você está fazendo o quê? Sabe? É interessante essa questão. Só reclamar não resolve. Não resolve. Só vai atiçar o ódio e por que não resolve? do opositor e também não vai causar nada. Eu senti isso na pele. Quando meu irmão fazia denúncias, tudo bem, surtiu até algum efeito ali. É importante denunciar, entendo. Não estou dizendo que não é importante. É importante. Sim, não é só denunciar. Né? Denunciar e, enfim, bater de frente. Mas assim, só isso não resolve. Por quê? Porque meu irmão fez isso. Qual foi o resultado? Infelizmente foi assassinado. Sabe? Eu comecei a entender que se a gente realmente quer mudar, participa de algum movimento, participa de algum grupo político, entra, tenta renovar. Se tu não acredita no que está ali, entra, monta um grupo e vai lá, tenta fazer, deixar tua marca, fazer diferente. E foi nesse pensamento de saber que a gente poderia fazer diferente que eu até me afastei um pouco da minha parte profissional, no sentido de... Eu estava fazendo mestrado em 2019, mestrado em engenharia na UPE. Os amigos chamando para ser candidato a prefeito em Escada, eu me afastei do mestrado, dei uma pausa, e comecei o curso de pós-graduação em gestão pública e políticas públicas. Né? Na época também fui para São Paulo mais de uma vez, né? Pelo curso também do Renova BR. Se preparou para enfrentar essa nova missão. Né? Pegando aquela frase que a gente falou no começo. Você está preparado, aumenta as possibilidades de dar certo. Na minha vida profissional eu fazia isso. Eu sempre me preparava muito antes de fazer qualquer coisa. Se eu quero entrar na política e quero fazer do jeito certo, eu tenho que me preparar. Mesmo já tendo engenharia, mesmo já trabalhando com administração. Me qualifiquei, entrei candidato a primeira vez em Escada. Quantos eleitores tem em Escada? Escada tem em torno de 36 mil votos válidos, né? Você teve em 2020 5.574 votos, né? Em 2022... Em 2020, né? Mas 22... Não, 2020, para prefeito. Foi a primeira já. A minha primeira foi 2020, né? Para prefeito. E depois de 2022 você veio para deputado, e aí houve foi. Em 2020, eu, para prefeito... Montei uma equipe lá com candidatos a vereador. Tive mais de 5.500 votos. Na minha primeira, né? Na minha primeira. Fiquei em terceiro lugar com quase 16%. Foi o que eu falei aqui. 5.574. Exatamente. Né, quase chegou perto aí dos 16% do eleitorado. Então, minha primeira eleição. Sim. Né? Já foi um norte. Na segunda foi em 2022, né? A pedido da nossa atual governadora Raquel Lira, que na época estava montando esse plano de ser... candidata majoritária aqui no estado, e atendendo a pedido também do nosso amigo, na época deputado federal, hoje secretário do governo de Raquel, Daniel Coelho. Na época ele era deputado federal, ele já entra deputado estadual para ajudar a gente. Então eu aceitei o desafio de entrar candidato a deputado estadual. Veja, na minha primeira foi 2020, a prefeito de Escada, 5.500 e alguma coisa. Na segunda foi a deputada estadual. Para a deputada estadual, a eleição já foi maior, a gente, graças a Deus, já teve uma votação muito mais expressiva. Não, eu percebi pelos números, aí na de estadual você teve um crescimento 3 vezes maior do que na primeira vez. Né? Foram 15.769 votos. Chegou perto aí dos 16 mil, não foi? Isso. E aí isso mostra que, veja, foi um crescimento de 300%, né? Exatamente. Então, significa que de 2 em 2, vamos supor, se fosse assim a matemática, de 2 em 2 anos, você aumenta 3 vezes mais a sua votação e ia para 45 mil, né? Deus abençoe. Pega o eleitorado todo de Escada. Mas assim, mas a matemática ela mostra alguma coisa. E significa que há um crescimento. Então, há um compartilhamento das mesmas ideias que você dentro da política, exatamente. Né? E isso a gente só tem a agradecer, como a gente sempre fala, né? Primeiramente agradecer a Deus e as pessoas de bom coração que nos apoiam, sabe? Porque pela experiência que você tem de jornalista, você vê, né, todo, vamos dizer assim, um rebuliço da política e sabe o quanto é difícil a gente ter voto em urna. Sabe? É difícil, muito difícil a gente ter voto. Às vezes pode ser, até não ser difícil ter o voto, é difícil manter o voto, né? Também. Manter o voto. E crescer, nem... Porque você às vezes vai ter que fazer uma visita 6 vezes numa família para explicar quais são seus projetos, né? O seu plano de governo, tentar convencer ali através da argumentação, e aí na véspera da eleição chega alguém com um saco de cimento e aí... Tchau para o seu voto, tem né? Tem isso também. É algo assim combater também dentro da política. O que eu tenho percebido nessa trajetória nossa, né, de 2020, candidato a prefeito, 2022, candidato a deputado estadual, e se Deus permitir, em 2024, se Deus permitir, disputar novamente a majoritária em Escada, o que a gente tem percebido é o seguinte, principalmente também pelo advento da internet, o eleitorado está ficando cada vez mais bem informado. Isso é muito positivo. Porque acabou aquela história, né? De subir no palanque e contar uma história. Hoje em dia as pessoas têm a fonte para saber, né? Então, assim, isso de o eleitorado ter mais acesso à informação pela internet, pelas redes sociais, está deixando as eleições cada vez mais justas. Sim. É por isso, por exemplo, pegando essa eleição de 2022, veja só,
Na eleição de 2022, a eleição para deputado é extremamente acirrada. Em Escada, vários deputados de cidades vizinhas foram lá pedir voto, né, dando carga pesada. Sim. A prefeita lá apoiou um deputado de fora. E aí esse deputado dela, só para você ter ideia, ele estava na base do governo do estado na época. E toda uma estrutura, né? Ele tinha, né? Estrutura gigantesca. Gigantesca. Fora a estrutura do estado, tinha a estrutura da prefeitura. Sim. Pedindo voto. E só para você ter ideia, dentro de Escada, esse deputado ficou na faixa dos 5 mil votos. E lá dentro de Escada, a gente chegou quase a 13 mil votos. Mesmo batendo de frente com essa máquina e batendo de frente com outros deputados que foram buscar voto lá. Então isso já deu uma sinalização muito positiva. É como o sinal verde ligado para a gente, né? Sim. Tipo, ó, tá fazendo as coisas certas, continua. Sabe? Se você pudesse exemplificar essa projeção que você teve entre as duas eleições, esse crescimento, você pudesse exemplificar em 2 tópicos, quais seriam essas 2 razões? Razão. Eu sei que são muito mais, mas destaque 2. A principal, sinceridade. A principal, no meu ponto de vista, é a sinceridade. Você ser sincero com o eleitor. Exemplo, eu chego na casa do cara, eu sei que ele está precisando, às vezes, de uma coisa, como a gente falou aqui. Ele está precisando, mas eu preciso explicar para ele, de maneira sincera, olhando no olho dele, olha, hoje eu não posso fazer isso para tu, por causa disso, 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 disso. Mas se eu chegar para prefeito, não que eu venha aqui te dar isso, que a gente não pode fazer isso, que também é ilegal. Mas eu vou dar condições de tu amanhã ter um emprego digno aqui dentro de Escada. De teu filho ter uma qualificação boa para amanhã, tu ter orgulho, tu hoje trabalha, sei lá, de pedreiro, uma profissão muito digna. Como meu pai foi cortador de cana, já trabalhou como servente, enfim. Mas eu tenho certeza que tu é pedreiro, mas tu quer ver teu filho se formando engenheiro, tu quer ver seu filho se formando doutor. E o meu sonho é isso. Do jeito que eu consegui, sofrendo muito, eu quero que o seu filho, o filho de outras pessoas, consigam ter voos maiores, mas sem sofrer tanto quanto eu sofri. Esse é o meu compromisso. Se você me der uma oportunidade, é por isso que eu vou lutar. Aí é que está essa sinceridade e converter, né? O voto é, na verdade, o ingresso para a oportunidade de alguém fazer algo por alguém, né? E naturalmente, né, pela política que tem sido feita, a gente vai passar por situações que um ou outro vai, às vezes, não, mas eu só voto em quem me der alguma coisa, eu só voto em quem me der isso ou aquilo. Tudo bem, a gente tem que respeitar, sabe? É pedir para Deus abençoar, iluminar a cabeça daquele cidadão e continuar em frente, né? E assim, a sinceridade, essa sinceridade de olhar no olho. E o outro ponto, mostrar que você é capaz, sabe? Primeiramente, novamente, é Deus quem permite tudo, é Deus que dá a capacidade da gente. Mas a gente mostrar, por exemplo, eu dizia ao pessoal assim, não de maneira arrogante, entenda, mas naquela frase, quanto mais preparado você está, maiores as possibilidades de dar certo. Eu chegava para as pessoas e dizia, eu me preparei para governar a Escada. O que eu quero é poder emprestar a minha força de trabalho para mudar a história do povo da gente. Esse é o meu sonho. Se você me der a oportunidade, eu vou fazer por onde a cidade da gente crescer e prosperar. Então, como é que tá fazer isso? Eu mostrava. Antes de estar aqui te pedindo teu voto, em 2019 eu fui para São Paulo fazer um curso. Eu me qualifiquei. A gente está correndo atrás de recursos, mesmo antes de ganhar uma eleição. Eu já estou correndo atrás de recursos para a cidade, está denunciando corrupção. O que eu quero é só uma oportunidade de poder mudar a vida do povo da gente. Então, se mostrar capaz e a sinceridade. Esses 2 tópicos eu acho que foi assim, um norte da gente, sabe? Desde o começo. Desde o começo. E o terceiro norte, eu vou dar agora para você, que é o que? A gente perceber onde existem as falhas, né? Que toda gestão pública tem falhas, todas elas em qualquer lugar do mundo, e através dessas falhas você criar políticas públicas para que você supere aquelas falhas e melhore, avise onde estão e resolva, né? Isso que você está dizendo é tão importante que, veja, foi a minha primeira candidatura a prefeito, né? Em 2020, em Escada. Eu fui o primeiro candidato a montar e registrar no TSE o plano de governo completo. Só para você ter noção. Por quê? Porque eu identifiquei as falhas do município, de onde vinha o orçamento, para onde deveria ir, o que é que deveria ter. E eu montei o plano de governo. Lógico, ouvindo a população, né? Que a gente não vai tirar tudo da cabeça da gente. A gente ouve a população, lista as prioridades e montei o plano de governo. Isso reflete uma questão também. Vou até interromper você. Isso reflete uma questão, porque na política, principalmente do interior, as pessoas esquecem das propostas porque elas se garantem com a máquina na mão, né? Só para você ter a empregabilidade da máquina. E aí quem não tem esse poder, essa logística financeira, aí se foca na política de verdade, que é a proposta. É essa, de resolver problema. Sim. O político de verdade, ele foi inventado na história da humanidade para resolver problema. Se você vai hoje na Constituição Federal, você vê assim, ó, um político, um servidor concursado, seja lá o que for. Tem assim, servidor, mas não é só servidor, tem assim, servidor público. Sim. Então, o objetivo dele, desde um concursado, um professor, até o próprio político, o objetivo dele é servir quem? O público, o povo. Então,
O objetivo do político é resolver problemas de fato e não tampar o sol com a peneira. Porque quando você chega na casa do cidadão e dá uma cesta básica a ele, tudo bem, ele está precisando, ele precisa daquilo ali. Mas aquela cesta básica vai se acabar, sabe? E acaba rápido. E acaba rápido. Se você paga a conta de luz dele, mês que vem vai vir outra conta de luz. Se você é um político realmente que chama, né, o estadista, o cara que se preocupa em resolver os problemas, você vai dar condições com políticas públicas efetivas daquele cidadão poder se manter com as próprias pernas e os descendentes dele também ascenderem profissionalmente. Para, se o cara é pedreiro, o filho ser engenheiro. Se o cara é um enfermeiro, o filho dele ser um doutor, um médico, sabe? Então, isso é política de verdade, na raiz, isso, sabe? Sim. Então, assim, foi com esse pensamento que a gente, né, se qualificou e entrou na eleição. E pegando o ponto para você ver o quanto o nosso plano de governo foi bem feito. Isso em 2020. Recentemente, a prefeita de Escada colocou em prática, veja, quase 3 anos depois de eu botar o plano lá no TSE, começou a colocar em prática, de maneira muito singela, muito isolada, algumas ideias que estavam no plano de governo que eu já ia colocar no primeiro ano em prática, sabe? A turma até na rede social, sem eu falar nada, a turma começou, rapaz, essa ideia de jato, esse de jato divulgou, por que você está fazendo agora? Ou seja, sabe? Novamente aquela velha política, aquela velha e má política de querer fazer as coisas, tentar fazer as coisas perto de ano de eleição. Bem, infelizmente o tempo acabou, a gente já até estourou 4 minutos aqui, daria pra gente conversar muito mais. Eu espero que você venha em outras oportunidades pra gente focar mais nessa questão das políticas sociais, não só de Escada, mas do Brasil, de Pernambuco em si, né? Professor Jadson Caetano, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa de hoje. Nixon, meu irmão, obrigado, parabéns pelo trabalho, muito feliz ver a sua evolução, né, na sua área profissional. Agradecer a todos da equipe aqui, a RC Palmares, a amiga Solange, que sempre nos atende de maneira muito singela, muito honesta. Gostei de ver aqui o museu particular que vocês têm, né, da história, desse patrimônio que é a RC Palmares. Que Deus abençoe o trabalho de todos vocês, né, a Abdiel, a Reginaldo, a todos aqui, ao meu amigo Diego, que trabalha no universo da elétrica, está aqui com a gente também dando uma força. Enfim, que Deus abençoe todos os ouvintes, que Deus abençoe a cidade de Escada, que Deus abençoe o governo do estado. Enfim, vamos em frente.